E no Formiga na Tela de hoje vamos falar sobre a história do qual Alan Moore talvez tenha copiado o final de Watchmen. Se copiou, a gente vai descobrir aqui, porque hoje nós vamos falar de Arquitetos do Medo da série Quinta Dimensão. Brincadeiras à parte aí com o nosso clickbait aí explicando o final de Watchmen, mas na verdade é um pouco isso também, né? A gente não vai, sei lá, chegar aqui e tentar esmiuçar, sei lá, 30 mil significados, mastigar interpretações sobre uma HQ que a gente já fala há anos aqui, outras pessoas falam há anos também, mas a gente vai trazer um detalhe assim que muitas vezes passa batido da maioria dos fãs. Acredito que tem muita gente que gosta, que leu o Watchmen e nunca parou para pensar nisso também. Quais foram as implicações, quais foram as complicações em torno disso, porque tudo parte, na verdade, né, o encerramento, né, e na verdade não só o encerramento, mas o mote, né, do plano de Watchmen, ele tem uma inspiração, alguns diria até uma cópia, né, uma apropriação indevida de um episódio de Quinta Dimensão, né, Outer Limits, que era uma espécie de êmulo do Além da Imaginação, mais ou menos da mesma época. O que acontece é que o Quinta Dimensão, ele se diferenciava do Além da Imaginação porque as histórias eram um pouco mais longas, né? O segmento do programa dava 1 hora, então um episódio de cerca de 50 minutos, e majoritariamente as histórias eram... Não, majoritariamente não, totalmente voltado para a ficção científica, né? Diferente do Twilight Zone, que mesclava bastante aí os seus temas, no caso. E Arquitetos do Medo, bom, primeiro, vamos lembrar, né? Não é spoiler falar do final de Watchmen, então vamos lembrar que o plano do Ozymandias no final era forjar uma invasão alienígena ali acontecendo no centro de Nova York para que fosse criado um inimigo comum e assim a guerra acabasse, né? O perigo da guerra nuclear fosse afastado. Bom, isso na verdade, para os anos 80, poderia parecer para grande parte do público uma coisa assim, nossa, super, como direi, inovadora, mas na verdade ela já estava na série Quinta Dimensão, nesse episódio, no caso, Arquitetos do Medo, que lida exatamente com o mesmo tema, né? Um grupo de cientistas que resolve afastar o perigo de uma guerra que tá ali, tá batendo ali tá mordendo o calcanhar da humanidade naquele momento. E qual é a solução? Vamos forjar uma invasão alienígena, vamos transformar um de nós, né? E existe até isso, né? A criação de um monstro, né? No caso, para que esse plano tenha sucesso. E vamos fazer com que esse monstro apareça num momento assim chave para que seja criada a ilusão de uma invasão alienígena. Bom, o que acontece é que o Alan Moore, na verdade, ele não é tonto, né, de ir lá e roubar um negócio e falar que é dele. Porque o próprio Watchmen, ele brinca com essa questão de ter pego a inspiração do final de um episódio da década de 60 e ele coloca essa própria referência nas páginas, né? Então, para quem não lembra, né, no final, né, ali na casa de repouso onde a mãe da Laurie está, nos momentos finais, vocês podem perceber que na TV está anunciando justamente esse episódio de Quinta Dimensão, tá? Então, isso diz tudo. Agora, é interessante perceber que isso, quando foi apresentado para DC também, ele não foi exatamente bem visto, né, pelo seu editor, né, que era o Len Wein, naquele momento. Eu não me lembro se ele foi até o final da minissérie ou se ele largou a edição no meio, mas em determinado momento, quando ele recebeu esse plot, ele falou, cara, isso aqui é Quinta Dimensão, né? E aí ele falou, sim, mas qual o problema aqui, né? Se está sendo referenciado, se faz sentido, contexto de Guerra Fria e tudo mais. E houve ali uma certa celeuma por causa disso, mas passou, né? Bem ou mal passou. Só que assim, o Len Wein, inclusive, ironizou isso, né? De uma forma ou de outra, quando saiu o Before Watchmen, né? Porque
justamente o Before Watchmen, dedicado ao Ozymandias, mostra ele, antes de elaborar o plano, assistindo esse episódio do Quinta Dimensão. O que é uma sacadinha bacana, né? Que, assim, claro que chega a ser uma alfinetada, mas, enfim, fica aí a referência. O Watchmen não seria o que é, né, se não fosse Quinta Dimensão, especificamente esse episódio. You think your pudgy little hands can hold Prometheus, Odysseus, Tycho Star? Olhando as duas obras, a princípio eu não consideraria uma cópia, tá? E sim uma inspiração da ideia. Por quê? Porque o episódio da Quinta Dimensão não é sobre essa ideia, né? É sobre as consequências dessa ideia, né? Tanto é que essa ideia de forjar uma invasão alienígena, tudo mais, para unir os povos, tal, ela é passada literalmente na primeira cena do episódio, né? Então não é o gancho final nem nada, não, é simplesmente o pano de fundo onde o episódio vai se desenrolar. O episódio em si, ele é excelente, diga-se de passagem, tá? Ele tem muitas questões a serem discutidas, ele é assustadoramente atual, tá? Assustadoramente atual, e isso é um grande problema, tá? Que a gente vai discutir aqui. Mas enfim, sabemos que as duas obras são excelentes, e quando tem essa ideia de forjar uma invasão alienígena para a união de povos, né, união de governos e tudo mais, no caso, as duas trabalham isso de maneiras diferentes, principalmente na questão do simbolismo, tá, que cada uma trabalha. Então, acho que por conta disso, olhando na questão de interpretação artística, interpretação de símbolos, olhar mais o sentido conotativo do que denotativo, não é cópia de maneira nenhuma. Agora, se for olhar de uma maneira um pouco mais fria, um pouco mais restrita, aí você pode até considerar ou não, mas aí foge da questão de arte, tá? Agora, falando do episódio em si, caso você tenha interesse de assistir ao episódio, vale muito a pena, tá? É claro que vão ter coisas ali que talvez você ache risíveis em questão de design de produção, mas tem que entrar no contexto da época em que o episódio foi realizado e também questões orçamentárias, tá? Mas o episódio em si, ele é riquíssimo no sentido da discussão, e se você tiver interesse em assistir, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? O episódio completo e legendado, tá bom? Mas acho que é legal a gente começar a discussão desse episódio no seguinte sentido: de obras que elas têm uma interpretação enviesada de acordo com a ideologia de cada espectador, né? Então a pessoa assiste Taxi Driver e Travis Bickle é o herói, assiste Juiz Dredd e o cara torce pro Dredd, assiste Tropa de Elite e fala, tem que fazer isso mesmo. Sempre entra nisso, sendo que essas obras, elas possuem um nível um pouco mais profundo de interpretação. Em que sentido? A gente assiste o episódio, se a gente não se aprofundar no significado dele, no simbolismo dele, a gente corre risco de achar que esses cientistas são heróis, né? E na verdade não, né? Você está falando de um grupo de cientistas que se autoproclamam como decisores da humanidade, né? Então, eles decidem o futuro da humanidade com base em seu próprio julgamento. Eles são os juízes, os júris e os executores, né? Até então, você até acha que é uma causa relativamente nobre, né? Pois a gente está falando do extermínio da raça humana. Então, poxa, de fato, algo tem que ser feito. Entretanto, qualquer coisa abaixo do extermínio da raça humana como um todo se torna algo eticamente e moralmente muito questionável. Pois se você pega um grupo pequeno, mas com algum tipo de poder, seja de influência ou poder de ação, se eles acharem que, por exemplo, uma etnia é um risco para a humanidade, uma orientação sexual é um risco para a humanidade, uma crença religiosa é um risco para a humanidade, o papo vai ficar muito mais sério e perigoso, né? E por que perigoso? Porque normalmente esses grupos, eles prometem uma sociedade dos sonhos para os seus seguidores. Só que esse sonho tem um preço muito alto para ser alcançado. E normalmente esse preço envolve a erradicação de ideias conflitantes, de grupos conflitantes, né? Então, isso são os arquitetos do medo. Todo esse tipo de discurso que provoca o medo, né, ele é realizado para gerar esse medo e afastar a população das verdadeiras discussões que são realmente, verdadeiramente contundentes, né? Então você percebe que nenhum arquiteto do medo, isso pegando o mundo real, tá? Então por isso que eu falei no começo que o episódio é assustadoramente atual. Quando você pega algum arquiteto do medo na nossa realidade,
você percebe que ele não foca as falas em percentuais inflacionários da economia, projetos de longo prazo em educação, saúde, enfim, pois são assuntos muito complexos, cheios de variáveis e que possuem leituras e visões muito distintas e que elas não podem ser encaixadas em algo bom ou algo mal, né? São inúmeras variáveis, né? E por isso, todo arquiteto do medo, ele precisa falar de algo muito objetivo, muito específico e que inflame diretamente as emoções originadas por questões ideológicas. Nenhum ditador, nenhum fascista fala que é perturbado, nenhum ditador, nenhum fascista fala que é genocida, né? Todos eles prometem um mundo melhor, eles se colocam acima dos outros como um escolhido ou guiado por um poder superior, como Deus, né? Pois isso o coloca acima de algum julgamento feito pela humanidade. E no caso aqui do episódio, os cientistas eles estão com uma falsa ilusão de superioridade intelectual e uma pretensão de autossacrifício, né? E o assustador é que, diferente de vilões mais maniqueístas na ficção, que de certa forma têm uma consciência de sua maldade, pelo menos até certo ponto, quando nós falamos do episódio Arquitetos do Medo e dos seus reflexos na história pregressa e atual da humanidade, esses grupos, eles acreditam verdadeiramente que as suas decisões e suas ações são coisas boas para o mundo, né? São coisas boas para a maioria. E o pior, eles não apenas se acham os grandes motores das coisas boas do mundo, como eles também possuem seguidores fanáticos que também acreditam nisso piamente, né? O próprio nome do episódio, ele poderia ter diversos nomes, né, cara? A última esperança da humanidade, não sei o que lá e tal. Mas, assim, Arquitetos do Medo, cara, já dá a letra para você pensar exatamente, né? Começar a desfiar esse novelo que você começou a trazer aí pra galera. Parar para pensar que, muitas vezes, né, essas ações, porque quando você vê, porra, um grupo de cientistas num futuro hipotético e tal, risco de guerra e tudo mais, se bem que é um futuro não tão hipotético, né? Ele é hipotético na questão da, sei lá, do grau de manipulação genética e de cirurgia plástica que alguém poderia sofrer para dar andamento a esse plano. Mas Exato, só que o pano de fundo, né, do Holocausto Nuclear, ele estava mais vivo que nunca, né? Porque um ano antes a gente teve a crise dos mísseis cubanos, né, em 62. Então o pano de fundo era mais atual do que nunca, né? A questão do Holocausto sim, Nuclear. de alguma forma continua sendo, né? É que as pessoas pararam um pouquinho, a gente tem muito mais coisas, né? Muito mais estímulos fora para não precisar ficar pensando nisso. Né? Essa é a grande verdade, né? Pode estar um pouco mais distante, sim, mas não foi erradicado, no caso, né? Sempre foi um perigo. E quando você coloca assim, essas pessoas que estão, porra, vamos salvar o mundo, né? Arquitetos do Medo. Cara, Arquitetos do Medo pode ser, sei lá, o título de um livro sobre a política externa norte-americana, né? Por toda a sua história, de um jeito ou de outro, né? Então, toda essa ambiguidade em cima do texto é o que faz com que ele seja, de fato, relevante para nós hoje. E essa relação com o Watchmen, que a gente traz aqui, obviamente que o Watchmen não poderia ser definido sabe, facilmente, dizendo, é sobre uma invasão alienígena forjada, né, para salvar a humanidade. Não, ninguém vai descrever o Watchmen dessa forma, né? Isso é só uma das consequências, né? E são aqueles pequenos detalhes que a gente até falou no vídeo do Bradbury, né, da questão da teoria do caos, efeito borboleta e tudo mais, né? E também tem toda aquela questão da ambiguidade da pessoa, no caso em Watchmen é uma pessoa só, é um modus operandi ambos, né, tanto HQ quanto o episódio, que são ficcionais, são fantasiosos, estão ali com o seu verniz de ficção científica ou fantasia e tal, mas são o completo reflexo daquilo que se vê mesmo. E assim, desde a escala mais macro, aqui no caso aqui, as histórias elas sempre vão extrapolar, vão colocar isso num contexto mundial ou talvez até extraplanetário, não sei. Mas, cara, esse tipo de comportamento, ele vai desde a coisa mais minúscula dentro da vida de cada um,
né? Então é isso que faz, que traz a riqueza para esse episódio, né? Eu lembro tinha um professor meu, cara, no ensino médio que falava isso, né? Pô, o que vai unir os povos do mundo é uma invasão alienígena, né? E assim, um cara que era de estatística, era meio louco, tinha meio cara de cientista, e ninguém levava a sério, sabe? Você falava pra um bando de moleque isso, pô, um monte de mente da esperto vai rir, não sei o que lá, cara. E assim você fala, caralho, esse cara não lê quadrinhos, mas ele tá falando de Watchmen, né? Então ele tá pensando em alguma coisa, sabe? A gente tem que muitas vezes, que é o que não fazem com Alan Moore, né? A maioria das pessoas, quando ele dá entrevista e tal, sempre tende a ver, ai, olha o velho vestido de forma engraçada, ninguém entende o que ele fala e tal. Ninguém consegue tirar, né? Ir além da superfície, né? E é o que realmente está precisando, né? Que as pessoas irem além da superfície, né? Aqui o Arquitetos do Medo é um caso, assim, maravilhoso, né, para ser discutido, né, sobre o contexto mundial, sobre a vida de cada um, sobre o sentimento individual de cada um. E assim, cara, nada melhor do que ler o Watchmen na sequência, né? Indo para o lado humano, aqui nós pega o indivíduo, né, o Allen, que foi transformado no alienígena, a gente está vendo a desfiguração de um indivíduo em prol de um ideal quebrado, né, que ele acreditava, né? Então, ele deixou de ser quem é para virar uma figura horrenda, literalmente alienígena, e claro, isso tem um sentido objetivo na história, mas também é extremamente simbólico, né? A grande ironia, né, desse episódio é que, novamente, por essa riqueza de camadas, ele não é, por tudo, ele não é um episódio anti-ciência também, né? Que você podia até, você podia pintar, é claro, uma segunda camada de interpretação, os cientistas, eles não são heróis, eles são potenciais vilões. Só que não é um episódio anti-ciência, obviamente, né? Mas ele mostra algo que o próprio Rafa fala muito nos episódios. É um episódio que defende a ciência também como uma ferramenta moral, né? Então você usar a ciência com uma moral intrínseca a ela, né? Justamente para não correr o risco desse tipo de perigo utilitário, né? Mas a grande ironia do episódio é que aqueles que possuem o maior temor, aqueles que sentem mais medo, são os próprios arquitetos do medo. Por isso que a gente está falando de um episódio que, olha só, literalmente ele tem 60 anos, né, de publicação, e de fato ele continua atual. Are you aware of that? Come on, Alan. Snap out of it. Snap out of it. It's me, Phil Gaynor. Só para encerrar, resgatando uma fala que eu joguei lá no meio, que a gente pode também relacionar isso a coisas também que são bem menores, né, do que a erradicação da humanidade e tudo mais, porque dá pra gente encontrar um eco nisso, por exemplo, no Cavaleiro das Trevas do Nolan, né, cara, porque, sei lá, criar uma verdade, né, que é verdade, né, para o povo, em troca de um bem maior, né, não tá trabalhando com o medo, no caso, mas está fazendo exatamente a mesma coisa que os Arquitetos do Medo fizeram, né? Porque existe aí a preocupação com o coletivo, mas para isso sacrifica-se o fato, né? Cria-se uma nova realidade, porque teoricamente as pessoas merecem mais. Né? Elas não merecem saber o que acontece de verdade. Então, essa frase também é perturbadora no filme do Nolan, né? Às vezes a verdade não é suficiente, as pessoas merecem mais. Né? E isso também traz, a gente não por acaso a gente tá falando de outra história de super-herói que é mega ambígua, né? Mas as pessoas não costumam olhar para esse lado, né? Que, os caras estão fazendo um bem. Cara, é complicado, né? Você, tipo, bater o carimbo, né? Nesse tipo de atitude. Então, é pra gente pensar, né? A gente falou, assim, de 3 coisas aqui que são significativas demais na cultura pop, né? Nessa questão da ambiguidade, nessa questão de fazer o receptor da mensagem, sabe, borbulhar e tentar encontrar a sua própria solução, ou, sei lá, eternamente procurar utopia, não sei, mesmo que não ache, mas nunca se pode deixar de procurá-la, né? Então, eu acho que essas obras elas estão aí para isso, né?
Agora, só para eu entender, você disse que o Christopher Nolan e o Jonathan Nolan copiaram The Outer Limits? Bom, e se você curtiu esse vídeo e ainda não assistiu a esse episódio, Arquitetos do Medo, da série Quinta Dimensão, relembrando, tem o link aqui na descrição para o episódio completo e legendado, tá? Vale muito a pena dar uma conferida não só nesse episódio, mas outros dessa série, porque se você curte séries como Além da Imaginação e tudo mais, certeza que você vai curtir essa, porque tem episódios simplesmente fabulosos, tá bom? E claro, não deixe de dar um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e também ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Se você gosta do projeto Formiga Elétrica como um todo, nossos podcasts lá no Spotify, nossos vídeos aqui no YouTube, nossas resenhas de quadrinhos aqui no YouTube também, pense em se tornar um apoiador ou uma apoiadora. Para isso, basta entrar nesse link que está aqui embaixo, apoia.se/Formiga Elétrica. Lá você pode ver como funciona a campanha, tá? Você pode colaborar com quanto você quiser, o quanto você puder, e quem é colaborador tem direito a alguns mimos, como um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, sorteios exclusivos, lives exclusivas e muitas coisas mais. Beleza, pessoal? É isso. Até quarta-feira que vem.